eu estava dizendo ainda agora, aqui nos bastidores, o boteco ele é para ser despretensioso. É, ninguém precisa de preparação prévia, até porque a preparação a gente faz aqui na hora. Quando eu trago aqui o texto, faço a leitura do texto e a partir dela a gente conversa. Então, quem está caindo de paraquedas aqui, como nós também, não se preocupe, chega junto, encontre um local confortável, seja no chão, na cadeira, no poltrona, no sofá, na parede, no teto. Mas já soube recentemente que quaisquer destes lugares que eu citei, se for em Belo Horizonte, vai ser maravilhoso, né, Vaicos? Concordo. Ó, o melhor lugar de BH eu chamo de minha cama. Daquela... Eu amo. Eu amo. É isso, galera. É assim que a gente começa o Boteco. Boteco World of Darkness. Nós não somos sobrenaturais, mas fazemos o máximo aqui. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre Caçadores a Revanche. Para falar de mais um dos credos, o quarto credo. Será que é credo ou é um credo bacana? Não sei, vamos credar daqui a pouco. Mas o credo de hoje é o marcial, é o ha! Pra quem já assistiu Karate Kid, não tem nada a ver. Não é aquela farofada que rola lá. Apesar de ser uma farofada divertida, não é uma farofada. Eles querem que o marcial seja de fato um personagem combativo. Que eu acho até que, já entrando no assunto, entra um pouco em conflito com o credo, aquele segundo credo, acho que foi do Fiel, não foi? Que também era... não, o credo tecnológico. Qual é o nome do credo tecnológico? Fugiu agora da mente. É o primeiro que a gente abordou aqui. Vocês lembram? O primeiro foi o empreendedor. Empreendedor, tá aí. Por quê? Já adiantando. Enquanto que o combativo, naturalmente, ele vai querer resolver, entre aspas, as coisas na porrada, mas ele costuma se colocar na frente das situações, tal como o empreendedor faz, só que por outros motivos. Lembra que a gente citou que o empreendedor tem essas fraquezas? O marcial também vai se colocar em fraquezas um pouco similares. Mas já sou eu já aqui me adiantando, trazendo aqui uma introdução desse credo. Claro que Fedes e Vaicos vão também fazer as suas introduções da forma que eles quiserem, a começar pela Fedes. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Só lembrando que eu não sou de BH, mas gostaria. Só deixando aí. Mas, o Vaicos, para esse boteco, a gente só tem que trazer a bebida. É isso. O meu tá aqui, ó, já. Cafezinho já tá na mão. Boa. Água. Tá ótimo, é. Mas hoje Pessoa hidratada. É isso que importa. Olha, eu só falta a carteirinha de mineira pra mim, porque café nunca falta nessa casa, nem queijo, então. Pão de queijo também não. Eu ia jogar essa. E o pão de queijo. Rapaz, pão de queijo aqui é feito aqui em casa. Não compro pão de queijo. Vamos discutir essa receita para eu ter certeza se eu aprovo ela como mineira ou não. Gosto. Porque aqui em casa também é feito, tá? É feito também? Eu que faço. Queijinho meia cura? Sim, canastrinha São Roque meia cura. Estamos conversando. Um beijo pro pessoal de Minas. E aproveitando o espaço, Raga, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre muito bom estar aqui. E vou deixar meu jabás aqui. O Raga vai mandar aí para vocês. Já mandado. Estou com uma lojinha. Muito obrigado. Estou com uma lojinha, pequena lojinha, de cesta personalizada. Então, se você quer dar um presente especial para alguém, me chama. Então, vocês podem ir lá no Vende Cesta, no Instagram e no TikTok. Já tem algumas postagenzinhas lá. É isso, Raga. Show. E você, Vaicos? O que você diz aí, direto de Belo Horizonte, depois de tanta chavecada que eu e a Ferdi fez pra você? Eu digo venham. É que vocês não viram no off, gente. Vocês não viram no off. A primeira coisa que eu digo é venham e me beijem. Ui. Inclusive, é um pré-requisito para conseguir ficar na cidade. Mentira. Mas também, né? Hospedagem bom. Boa tarde a todos, a todas, a todos.
É, Eu. Esse acho que é dos credos que eu menos gosto, mas é como opinião pessoal, assim, não porque eu acho ele ruim. Mas se for pra eu escolher pra jogar, ele é o que mais passa longe do que eu escolheria pra jogar, porque eu não sou um jogador fisicamente ofensivo. Importante pontuar isso. Fisicamente. A língua é um chicote. Então, assim. Mas. Com Princesas com a Ferd, saga, sempre bom estar aqui também, digo isso. Ainda mais. Eu amo estar aqui. Eu, você, Vivi, eu, você e Ferdes, é sempre ótimo. E. Por mim, vambora. Partiu. Então, como minhas pessoas queridas aqui presentes já se introduziram, inclusive as suas respectivas cestas, de preferência nas sextas, portanto, sextem bem com a Ferdes, sextem bem com a Ferdes, pode crer. Tá aí o link no chat. Quem for assistir na vermelhinha vai estar na descrição do vídeo. Aproveitem e apoiem nossa amiga, que ela faz coisas maravilhosas e com muito carinho. Beleza? Então tá aí. Vamos falar do credo marcial. Como sempre, trago um texto para balizar aqui todo mundo, minimamente, para a gente fazer o nosso bate-papo descontraído. E o texto descritivo do credo marcial começa assim: os membros do credo preferem abordagens diretas, combativas e até abertamente violentas para a caçada. Eles raciocinam que a destruição é o denominador mínimo comum da caçada de monstros e que a melhor defesa contra o sobrenatural é a ofensiva decisiva. Fazendo uma pausa aqui, lembra que eu comentei sobre o empreendedor? Às vezes o empreendedor faz isso, às vezes não, com frequência, mas por outros motivos. Continuando. É claro, a maioria é esperta o suficiente para perceber que eles são os eternos azarões contra o sobrenatural e tentam equalizar as chances com treinamento extensivo e poder de fogo. Outros caçadores podem vê-los como um flerte com risco desnecessário, mas quando a batata frita cai... Por que batata frita? Mas tudo bem. Cai e o monstro não está exatamente onde eles pensavam que estaria vulnerável. Por que batata frita? Eu não sei vocês, mas eu pego batata frita do chão e como. Pode ser nojento, mas eu como. Não vou estragar batata frita, não. Mas continuando. Quando a batata frita cai e o monstro não está exatamente onde eles pensavam que estaria, ou vulnerável ao que eles pensavam que fosse, todos querem um caçador marcial ao lado deles. Quando o bicho pega, realmente a galera quer um combatente do lado para servir pelo menos de pancada. Mas continuando. Este é um credo que com certeza se entrega a certos estereótipos. Mas para todo ex-militar atirador de elite, há uma dúzia de encanadores manuseadores de chave inglesa. Isso pareceu uma descrição de filme pornô. Mas enfim, que já tiveram o suficiente. Editores de revistas levando vantagem de suas aulas de defesa pessoal e contribuintes que sabem que até o vampiro não vai se levantar após ser atropelado por um carro pesado e rápido o suficiente. Rapaz, não é só vampiro não. É difícil qualquer ser andante, caminhante ficar de pé depois de um veículo passando por cima. Mas enfim, um caçador marcial pode esperar enfrentar um vampiro ressecado na mansão desprezível dele, emboscar um lobisomem rondando pela favela, atacar os cultistas corruptos de um bruxo demente, abrir seu caminho para fora de uma caixa da morte da coalizão ou atacar o sugador de sangue que pensou que havia encontrado uma vítima imponente. Brinquei pra caramba, mas esse é o credo do apertando o botão do foda-se. Eu acho que essa é a expressão que melhor resume o credo marcial, que quando o bicho pega, ele aperta o botão do foda-se. Fred, o bate primeiro. O bate primeiro, pergunta depois. Se sobrar alguma coisa. Ai, Deus. Mas a análise que ele faz aí, né? Fica parecendo que o Marcial, ele planeja alguma coisa, né? Mas eu, sendo muito sincera, eu não vejo muito planejamento nesse pessoal, não. Eles só vai. Traça uma linha reta e vai. Até chegar no final, e se sobrar alguma coisa, assim, é por sorte
né? Ou azar deles, né? É o pessoal que gosta mesmo da porradaria. Como o Vaikos disse, eu dependo muito, assim, do que eu tô a fim de fazer, mas esse é um dos últimos créditos que eu também escolheria. Mas é um dos mais fáceis de falar aqui, né? Pelo menos. É, Eu acho. é. Inclusive, exemplos não faltam de É. personagens assim nas mídias. Inclusive, deixa eu até alertar aqui para vocês, a tentativa que a gente fez da última vez de relacionar com filmes e séries acabou dando problema para mim. Quando eu joguei lá na vermelhinha, recebi strike. Aí, infelizmente, a gente não vai poder mostrar, mas a gente pode pelo menos referenciar com descrições, nomes e o que for. Daqui a pouco a gente joga um monte. Mas sabe o que é engraçado, Fred, dessa tua fala antes de passar pro Vicos? Que a gente vai acabar abordando esse credo muito mais pelo lado negativo dele do que do positivo. O que tu acha, Vicos? Eu quero fazer uma primeira observação, Raga. A expressão que usa no original é when chips are down. Essa expressão, when chips are down, é uma expressão em inglês que quer dizer quando uma situação muito complicada ou muito difícil aparece. Então, eu acho que é por isso que você colocou batata frita, por causa da expressão. Mas é uma expressão mesmo que quer dizer isso, que quando uma situação muito difícil aparece. Eu já tinha falado que eu achava. Eu gosto desse credo, eu tinha falado que é o que eu menos gosto para jogar, mas eu gosto de. Eu sou bem o clichê que eles falam aí. Eu gosto de ter um marcial no grupo. Um marcial que dirige, não um marcial qualquer, um marcial que dirige. Porque várias vezes em histórias que eu joguei, foi um carro que salvou a gente. E não porque a gente fugiu, mas porque a gente atropelou o filho da. Então, assim. Ele vale a pena. Uma coisa que eu acho que é bom a gente ter em mente é que não necessariamente o marcial ele é um sem inteligência ou sem planejamento. Ele pode ter inteligência, ele pode ter planejamento, mas ele prioriza a ofensiva à defensiva. Então, ele pode ter um planejamento ofensivo e não um planejamento defensivo, tá? Então, não é porque você é um marcial que você vai ser um cara de inteligência 1 que tá babando quando alguém te pergunta quanto é 2 mais 2 e olha para as coisas e fala Hulk Smash, sabe? E acha que a vida é essa. Não é isso. O marcial, ele só prioriza a ofensiva em detrimento da defensiva. Ele não tem problemas em bater de frente. Eu acho que, inclusive, uma das convicções que um marcial teria dentro dessas lutas é que do tipo, vale morrer, mas morro lutando, sabe? Que é uma visão bem de guerra, se a gente parar pra pensar. Morro lutando pela minha causa, mas morro com uma morte nobre. Talvez de todos os credos, o marcial seria também um Marte. Do tipo, eu me sacrifico para destruir o monstro. Porque a violência, a agressão que eu vou causar aqui vai ser o suficiente para destruir este monstro, mesmo que me destrua junto. Mas morro levando ele comigo, limpando o mundo de menos uma criatura que pode caçar humanos. Então, dependendo de como vocês pensarem em marcial, essa introdução dá muito a entender que ele é só o Hulk Smash da vida, que ele tá ali só tipo, porrada. E o marcial não é isso. O marcial, ele só valoriza a ofensiva em detrimento da defensiva. Então a gente tem que ter isso em mente, sabe? Vocês vão ver nos exemplos que a gente usa, que a gente vai usar de personagens de séries e filmes, que nenhum deles é babão, não. Pelo contrário, há um certo planejamento. Esse planejamento, porém, não leva em conta os reveses da ofensiva. Ele acredita na ofensiva como início, meio e fim para acabar com aquilo rápido. E que, de certa forma, né, eu já diria menina veneno,
às vezes a violência vai ter que resolver sim. Então, é isso. Essa tua fala me fez lembrar uma coisa, Vaikos. Lembra daquela primeira edição que chegou aqui no Brasil de Lobisomem Apocalipse? Em que na ilustração dos Garou em forma crinos aparece um cria de fens, uma fúria negra quase se engalfinhando e o filho de Gaia aberto assim segurando. Eu confesso que toda vez que eu via aquela ilustração eu pensava, bom, o filho de Gaia é aquele que tenta conversar, mas quando ele chega no limite dele, ele, porra, tô tentando resolver, já sai logo na porrada. Eu acho que é muito bem por aí. Isso que tu estás falando. Você pode ter um personagem dedicado ao viés do combate, mas ele não precisa ser ou descerebrado ou destemperamentado. Não precisa. Ele só é dedicado ao combate. Assim, você pode, mas não precisa. Exatamente. Não é exclusivamente isso. Exatamente. E aí eu lembro muito dos Filhos de Gaia, pelo menos na concepção de qual era antes, que agora no W5 ele tá bem diferente do que já foi. E os Filhos de Gaia na concepção anterior, eles eram pacifistas, mas pacifistas até a vírgula. Depois da vírgula o bicho pegava também para eles. Então eu concordo. Eu acho que é um paralelo que a gente pode fazer também quando a gente entra para Vampiro com Bruhá. Uhum. Porque as pessoas veem os Bruhá muito como esses brucutu que só pensam em bater e falar assuntos rasos. A gente esquece que o Bruhá ele é um idealista. A força que motiva o Bruhá, que tanto entra na cabeça quente do Bruhá, que motiva as lutas do Bruhá, é a constante insatisfação com o status quo. O Bruhá, ele não é um porradeiro gratuito. Ele é um insatisfeito que, como toda pessoa insatisfeita, se enfurece em momentos específicos. Mas o que leva ele a ter força para lutar é a sua insatisfação com o status quo. O Marcial é isso, ele é um insatisfeito com o status quo. Qual é o status quo? Que criaturas da noite, sobrenaturais, governam o nosso mundo e predam nós humanos. Uhum. Elas devem morrer. Isso mesmo. Essa é a mudança. Fim. Achei uma ótima comparação, velho. Perfeito, perfeito. Não, e que combina com o que o livro inteiro dos Caçadores tenta transmitir para quem está lendo. Eles usam a palavra reivindicar o mundo, porque ele está sendo controlado por seres sobrenaturais. E de fato, quando você pega Vampira Máscara, pega Lobisomem Apocalipse, pega Mago Ascensão, percebe que os tentáculos deles estão espalhados pelo mundo. E os caçadores vão ter que caçá-los. Aí alguém grita, peraí, Raga, mas em lobisomem quem tá dominando é a Pentex. O caçador não sabe disso. Caçador, Pentex e Garou é tudo igual. É tudo igual. Então, ele tá caçando sobrenatural. E é essa galera que tá hegemônica. Concordo, foi excelente fala. Quer completar, Fred? Cara, eu acho que nem tem que completar aqui, porque esse pensamento do Bruhá, em comparativo com o Marcial, eu não tinha feito ainda. Uhum. Foi uma ótima comparação e realmente, é isso mesmo. Concordo muito. Se a gente parar pra pensar, as pessoas geralmente pegam o Bruhá pra ele ser ofensivo. Ele é a linha de frente. Ele é o cara que vai pegar e dar uma porrada pra mudar tudo. Mas o Bruhá, ele é um idealista antes de tudo. Ele não é o... É o cara revolucionário, né? Que ele vai tentar a mudança de um jeito ou de outro. O que não significa que todo Bruhá é um idealista, né, gente? É exatamente... É por isso que eu acho a comparação tão relevante. Porque você vai ter Bruhás que foram abraçados porque eles batem. Uhum. Porque eles são fortes. Porque eles são ótimos porradeiros. E se você quiser trocar meia dúzia de palavras sobre ideias politizadas com ele vai quebrar uma garrafa em você porque isso não interessa pra ele. E um caçador marcial pode fazer a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Não com a intensidade de um Bruhá que tem potência, mas ele pode fazer literalmente a mesma coisa.
Só que ele não é necessariamente só porradeiro. E eu falo isso porque a ideia, são coisas que a gente pega nas entrelinhas da própria introdução. A ideia de pegar o carro para atropelar a criatura da noite, para destruí-la, é uma estratégia. Uhum. É uma estratégia, é uma visão de ataque improvisada que só alguém que valoriza a ofensiva e não a defensiva teria. Ela não é. Ninguém vai pro covil do vampiro pensando, vou deixar o carro aqui, que se precisar eu entro e saio atropelando todo mundo. Ninguém pensa isso. Mas o Marcial pensaria. Marcial, para ele consegue improvisar o que vai ser a minha arma de ofensiva. Uhum. E não o que vai ser o meu escudo para eu correr. Uhum. Se eu corro, é pro abraço, mas não o abraço que o vampiro dá, é um abraço de homem-bomba. Tipo assim, Vai ser um abraço só. é um abraço. Perfeito. Então vamos avançar aqui no conteúdo, que agora a gente vai falar da personalidade. Meio que a gente já está falando bastante da personalidade, mas agora a gente vai dar um enfoque, que diz o seguinte: o credo marcial sugere uma abordagem simplista, mas na verdade este credo inclui uma amplitude de caçadores que são levados por um amplo espectro de motivações. Olha aí, um amplo espectro de motivações. Alguns são neófitos idealistas que preferem ação inequívoca. Alguns serviram e treinaram nas Forças Armadas. E alguns querem eliminar o intermediário e acabar com o sobrenatural, seja qual for o custo. Os caçadores do credo marcial podem até eles mesmos não estarem na linha de frente, operando em mais de uma capacidade de engenharia ou de apoio para a célula deles, mas, contudo, preferindo a solução combativa. Olha aí, gostei desse trecho aqui. Ele pode não estar na linha de frente, mas a solução que ele quer é o do enfrentamento. Legal esse trecho aqui. Outros credos às vezes confundem o credo marcial com o precipitado ou até cabeça dura, mas as nuances do credo não confirmam tal suposição. Mais do que a imprudência, os caçadores marciais geralmente buscam a finalidade. Seja o que for que trouxe eles para a caçada, eles não querem arriscar as mesmas tragédias por outras pessoas. E eles caçam para proteger o máximo possível de qualquer teimosia inerente. O único monstro bom é um monstro morto, e de preferência um que eles mesmos mataram. Então não há ambiguidade sobre o resultado. Aqui tem uma frase que eu não curto, eu devo logo dizer, porque ela se confunde muito com uma frase fascista que gostam de replicar aqui no Brasil. Então quero deixar aqui desde já que isso infelizmente está no texto e eu não compactuo, Raga, não compactuo com esse texto, mas é uma forma que eles encontraram aqui de descrever essa frase, que todo monstro para eles precisa morrer. Vai, que quer começar a falar agora? Posso começar. Eu também não gosto dessa frase, principalmente porque a gente tem que lembrar que credo não significa. Qual é aquele outro negócio que a gente olha também? Que tem. Não significa motivação, né? O drive. Então você pode ter um marcial de drive de inveja, que quer se tornar um sobrenatural. Ele pode caçar para estudar e achar o jeito de se tornar um sobrenatural melhor. Né? A gente já vê isso no próprio lore, que é assim que a linhagem Tremere é criada. Então, sim, eu não canso de me alfinetar Tremeres. Mas é por isso que eu acho essas frases muito radicalistas também bem negativas. E elas, eu acho que corroboram também com a ideia desse marcial meio bananão, assim, só a porrada resolve. Eu fiquei pensando, eu gosto muito essa descrição da personalidade é exatamente o que a gente estava comentando agora mais cedo. Como sempre, eu acabo falando dos rolês antes deles. Fica tranquilo, eu também.
Mas o que eu fiquei lembrando, esse é muito aquele momento em Senhor dos Anéis, quando eles estão planejando ajudar. Caralho, esqueci o nome dos reinos todos agora, só porque eu queria usar o exemplo. Gondor. Rohan? Isso. Quando o Rohan vai ajudar Gondor, porque Gondor tá sob ataque, Uhum. e aí tem esse planejamento. Então a gente vai por tal lugar para pegar eles por trás quando o dia estiver nascendo, porque os orcs têm menos força durante o dia. Isso é um detalhe do lore, assim, se eu não me engano. Sim. Eles têm mais força na escuridão, porque eles são gerados da e na escuridão. Tanto que eles chegam no nascer do sol mesmo por trás, depois que todos os exércitos dos orcs já tinham chegado. Isso é uma tática marcial. Não é uma tática defensiva. Isso é um marcial fazendo planejamento para um ataque ofensivo de sucesso. É disso que a gente está falando. O marcial ele não é necessariamente o banana que está lá na frente só para bater e apanhar, enquanto os outros ficam ali tentando acender a luz ou abrir a janela, ou quebrar as tábuas que estão tampando a janela. Não. Ele pode ser o cara que. Ele pode estar numa posição de liderança, ele vai sentar ali, ele vai ter o mapinha, ele vai fazer o planejamento, mas é esse o X da questão. O planejamento ele é ofensivo, ele é combativo. Ele não é o que a gente viu. Foi no Inquisitor? Acho que não foi no Inquisitor. É o Inquisitor que gosta de pesquisar, não é? Enquiridor. Inquiridor. Eu não consigo. Ah, também não. Ele só sai Inquisitor, mas é ele mesmo. Que a gente falou que foi o último que a gente falou. Um Inquisitor na posição ali de planejamento é entrar em silêncio e sair mudo. Sabe? O marcial pode ser até entrar em silêncio. Mas é sair gritando, cantando vitória que destruiu a criatura. Então, existe essa diferença de abordagem. Ou morrer tentando, né? Ou morrer tentando. Sair gritando de, de tristeza mesmo. De dor, né? Então, assim, ou nem sair. Ou nem sair, né? Tem essa Mas possibilidade. a intenção é que saia feliz porque destruiu o sobrenatural. Então, essa é isso. O credo, ele é a nossa abordagem. Os drives são as nossas motivações, é o que leva a gente a agir. Então, tenham isso em mente, porque é assim que vocês criam personagens Diferente. tão múltiplos e únicos. Né? É assim que você faz um inquiridor. Ó, falei certo. O inquiridor. Um inquiridor de fé, por exemplo. É assim que você faz um fiel. Um fiel agressivo, e é assim que você vai fazer um marcial mais cauteloso. Porque tudo depende da sua motivação. Se você é um marcial e a sua motivação é vingança, você provavelmente vai ser Porra tiro, louca. porrada e bomba. Mas se você é um marcial e a sua motivação, vou voltar na mesma que eu já usei, é inveja, a sua motivação é provar para aquele sobrenatural que ele precisa de você. Para que ele precisa te colocar dentro daquele universo, te transformar, te fazer um deles. Então a sua motivação muda como você vai abordar a sua ofensiva. Talvez o que você vai querer fazer como marcial vai ser matar e destruir os inimigos do sobrenatural que você quer É como aliado, né? quer surpreender, Também. quer agradar. Então, pensem nesses detalhes assim, porque é aí que vocês encontram as nuances dos personagens. É assim que a gente vê a gama de complexidade que os personagens de caçador podem ter, assim como somos todos nós, seres humanos. Ou vocês. Não posso quebrar a máscara. Mas é isso. Ferdes.
Cara, eu acho que o Vaikos já descreveu muito bem toda a gama que a gente tem aí da personalidade. A gente estava falando um pouco antes, né, da personalidade dos marciais, mas assim, se você quer fazer um cara tapado, que só dá porrada, tá tudo bem também, gente. Vai aí do jeito que você quer. Porque às vezes você quer só fazer um clichêzão mesmo e quer dar porrada em todo mundo. Às vezes é bom pra dar uma extravasada, né? Faz aí o tapado que só dá porrada e vambora. Ah, é assim, vai de jogo, né? Vai de jogador também, vai de combinação com a galera. E vou deixar aí para quem quiser, né? Eu acho que pegar um credo, né? E fazer só de marcial, dá pra gente ter vários tipos de marciais aí. Mas aí é aquela, né? Vai ter uma briga de liderança, provavelmente. Porque todos os marciais têm aí um quesinho de eu tô mandando nesse lugar aqui, e, enfim. E só lembrando que, assim, eu jogo com a minha galera e jogo com o Raga também. A nossa equipe é mais de investigação. Então ela vai a campo, investiga, e a gente não era pra ser nada ofensivo. Só aconteceu. Só aconteceu no meio do caminho. Mas era só pra ser investigativo. E assim, eu sinto falta do Marcial. Quem tá sendo Marcial no caso aqui é a Rosa. É, Não tem nada a ver com o É, credo dela. mas você falou uma coisa que eu acho importante também de pontuar, porque eu pontuei muito pro jogador, que é o seguinte: você permite o seu jogador ser marcial, tenha oportunidades de embate. Sim. Porque todas as coisas que, que o credo marcial vai trazer são pro ofensivo, são para esse momento do embate. Então não adianta você ter um marcial na célula e a crônica é toda investigativa. Mesmo que seja investigativa, abra embates. Porque é para isso que o marcial tá ali na célula. Você aceitou ter um marcial? Então vamos ter embates. E é isso. Mesmo que seja para esse marcial morrer. Porque aí os dados decidem, né, Vivi? Então. E é isso. Então, assim, mas tem que ter pelo menos um embate. Porque não adianta. É a mesma coisa de eu colocar um inquisitor e a crônica é só de embate. Não. Se eu É. pus um inquisitor, a gente vai ter um momento investigativo. A gente vai ter um lance investigativo ali em algum momento. Porque. Que é isso, gente. Precisa. Eu acho engraçado que, assim, mesmo a Rosa não sendo marcial, ela acaba indo pro lado mais ofensivo junto com os meninos, né? E eles vão muito na da Rosa. Eu, eu falei, gente, não, para, trem. E o povo não para, a Rosa. Eles só dão, vai dando linha pra ela e ela vai ficando maluca. E aí vocês têm que lembrar que sou eu jogando. Oh, Deus. não, pior que é mesmo, é verdade. Acaba que a Rosa acaba sendo a ponta de lança. Isso ficou evidente no último arco deles. Porque além do cenário de investigação era bem mais compatível para o biológico que a personagem tem, nenhum deles tinha alguma habilidade que permitisse se infiltrar naquele ambiente. Sobrou para Rosa. Tu quer descrever como foi essa, Ai, Deus. assim, em resumo, pra galera entender, Fed? Da parte do orfanato, você Isso. fala? Bom, pra quem não sabe, eu jogo aqui com Raga, né? Na mesa de Hunter. E a minha célula tem 4 pessoas. Uma delas é a Rosa, que sou eu, que eu faço ela. É uma garota mirrada, assim, bem magrinha. E ela é uma garota de rua. Então ela é uma pivetinha de rua. Só que assim, ela já tem idade pra ser de maior. Só que não tem documento, não sabe, enfim. N coisas aí que quem tá em situação de rua passa. E, por exemplo, uma delas é não saber ler.
Sim, eu fiz a Rosa analfabeta. Ela não sabe ler e escrever. Tanto que muitas das vezes, quando os meninos mandam alguma coisa no celular, que agora ela tem um celular porque ela ganhou, ela não sabe ler. Então eles têm que mandar em áudio pra ela. Então, muitas das vezes, ela se fode muito, porque ela não pode ouvir. E ela se infiltrou dentro do orfanato, se passando por uma criança menor de idade, porque ela se parece com alguém que tem menos idade do que aparenta, porque ela é pequena, magrinha, então é uma pirralhinha. Mas ela se infiltrou ali, né, no, no orfanato super bacana, com um pessoal super legal. E ela se meteu aí numa enrascada muito grande, né? Verdade. Mas uma coisa que nenhum dos outros poderia entrar. Então, assim, demoraria meses para alguém entrar ali. Por exemplo, conseguir um emprego de faxineiro, quem sabe. Mas a Rosa ia ser muito fácil, porque ela já era uma garota de rua, não tinha documento, não tem nada, então É isso. foi o boi de piranha. Tá aí a descrição da Ferdi, que tem muito a ver com o próximo credo que a gente vai ver na próxima. Então vocês vão ver mais relatos da Ferdi sobre a sua personagem. Dando continuidade aqui ao conteúdo, nós vamos agora olhar as táticas para o credo marcial. Eles têm como referência as seguintes ações: ache a presa, destrua a presa. Essa é a raiz do credo marcial. Na prática, há mais nuances para o credo marcial, mas em sua essência é conduzir a estaca crítica através do coração ou colocar a bala de prata na cabeça da besta. Os caçadores do credo marcial sabem do valor da coleta de informação e da preparação, mas o foco da caçada deles é lidar com a presa para que ela não possa mais predar sobre as vítimas dela. Isso pode tudo, de brutalmente derrubar uma porta e arrancar a cabeça do morto-vivo a uma vigilância de longas noites, acompanhando todo o movimento da presa. E finalmente puxando o gatilho de uma posição elevada do atirador furtivo na cobertura de uma fábrica a quase 1 quilômetro de distância da oficina mecânica abandonada onde o monstro se esconde. Dado ao forte atitude assumida pelos caçadores marciais, o manual da estratégia é enorme, cobrindo tudo de entrar em Transilvânia e eliminar alvos para realizar o extensivo reconhecimento antecipado e lidar com as quebras de confidencialidade na sequência. O extensivo equipamento e rigoroso treinamento que muitos caçadores marciais trazem à tona para executar uma função de garantir os resultados de suas operações conforme os desejos da célula, dependendo da própria célula, que pode ser uma de invadir e limpar quase militar, ou pode ser uma revelação forense, ou até um sucesso de relações públicas. Tudo depende do objetivo. Muitas estratégias marciais compreensivelmente evitam de lidar com alvos vivos, temendo o controle mental, a coerção emocional e a violência sobrenatural. Então, quase toda informação vem até o caçador e há algum nível de separação. As criaturas sobrenaturais são complexas e diversas, e o que é verdadeiro de alguns vampiros com cara de morcego é diferente do que é conhecido sobre este lobisomem. Então deixe quieto esse lobisomem, para não falar das facções que aparentemente existem de qualquer maneira entre as sociedades dos monstros. Eu devo comentar aqui para vocês que eu considerei esse conteúdo extremamente caótico. Ele tenta te dizer como é as táticas do caçador marcial, ao mesmo tempo não consegue dizer, porque fica tão caótico que você não consegue saber onde você consegue pisar. Mas no fundo, é muito do que o Vicos tem comentado aqui com a gente, pessoal. Você pode ser muita coisa de um marcial. Você pode ser do mais ofensivo possível ao mais estratégico. Mas o que há de comum em termos de tática é a ação. Em algum momento eles querem que tudo que seja feito termine em algo objetivo, claro e finalizador. Ferdi, você começa comentando. Nessa parte eu fiquei um pouco confusa também. Confesso que ficou meio
ficou meio ambíguo. Parecia que o livro quis dizer que eu posso usar pessoas da minha célula para conseguir essas informações, mas que ao mesmo tempo eu posso conseguir essas informações. E aí eu acho que entra o papel do narrador, né? Deixar essas informações para os jogadores descobrirem, dar mais objetivo para os outros integrantes da mesma célula, porque tem a parte mais investigativa, obviamente, e o cara marcial, né? Quem escolheu o credo marcial vai poder fazer mais as estratégias, até mesmo para fazer as investigações, eu acho que é interessante, né? O planejamento da investigação, por exemplo, sei lá, vai atacar um covil de um vampiro aí. Que nós vamos fazer para investigar esse vampiro, como ele age, quais são os poderes que ele tem, porque cada um é diferente, né? Nós temos aí alguns clãs, e fora as facções, né, que ele citou também. Facções rivais, que eu não posso atacar um, o outro pode estar no meio, eu posso desencadear aí um negócio muito doido. Então, tudo depende, né? Então, eu acho que combinar os credos, né? Combinar com os jogadores os credos que é mais investigativo, o planejamento, né? Eu acho que quem vai fazer o marcial tem que pensar mais nessa parte, se ele quer ser mais investigativo, ainda assim ofensivo, né? Ir para cima e fazer mais as estratégias, ou ele quer só bater. Que é tipo, me coloca um bicho aí na minha frente que eu vou só bater. E de novo, a gente cai naquela velha e máxima de sempre, sessão zero tá aí pra isso, né? Vicus? Esse texto é meio vazio, né? Eu acho que ele meio reitera o que a gente tá falando, que o marcial ele tem uma gama de possibilidades de ação e de papéis, mas ele é meio vazio. Eu acho que o que a gente tem que entender é que o marcial ele é tático, ele é uma força tática. Então, enquanto o inquiridor ou até mesmo o empreendedor poderiam estar ali noites de vigília para tirar informação, eles buscam informações sobre comportamento, o que gosta, como que age, o que consegue fazer, que tipo de humano atrai, como se veste. O marcial ele é tático. Que horas ele entra, que horas ele sai, qual que é a rotina, quais são os poderes, quais são as habilidades, tem segurança, quais são os pontos fracos da fortaleza, por onde dá para entrar, por onde dá para sair. Então são essas as observações. Que momento que esse lugar está mais enfraquecido, tá mais, né? Então ele vai ter essas observações táticas. Quantas pessoas eu tenho para poder invadir esse lugar? Quantas pessoas tem nesse lugar? Quantas pessoas... Quantos são sobrenaturais? Quantos rostos eu vejo na segurança desse lugar? Eles fazem rota, tem mudança de rota, eles revezam dia, como que é esse andamento. Então é tudo muito tático pro marcial. É isso que eu acho que faltou no o texto explicitar. Porque apesar de a gente ter uma gama de táticas, né? A tática do marcial é ser tático. Não é ser um pesquisador, não é ser um entendedor, não é ter empatia, não é ver a melhor forma de ganhar ali alguma coisa, é entender pura e simplesmente como entrar, como sair, como invadir, como sobreviver a este ataque e como ter sucesso. É lógico e objetivo, né? Ele faz a vigília que a gente costuma ver em série policial, que a gente costuma ver em filme de investigação. É essa vigília que a gente costuma ver. Quando a gente vê o detetive, o investigador, o policial, o stalker ficar ali 7 noites parado num carro observando o prédio, é isso. Fala, Raga. O que foi? Eu não quero cortar o Vicus, mas eu tô me coçando aqui, que ele citou uma coisa que deu um estalo aqui. Cara, sabe um personagem cinematográfico que inclusive vai ter uma 4ª edição do seu personagem, que é
puro, isso que ele acabou de descrever de marcial, o Axel Foley, do filme, da franquia, Entendeu? Fugiu de agora o nome do filme, que é aquele policial de Los Angeles. Lembra? Eu acho que é um Tira da Pesada, uma coisa assim. Ah, o Tira da Pesada. Tu não acha que é Marcel ele? Eu não conheço. Ah, tá. Tá, por que eu te digo? Assim, em resumo, o Axel Foley, ele é um policial que quando ele esbarra com um problema, ele não tem muita paciência de ficar esperando a burocracia da polícia. Ele meio que vai lá, ele investiga, procura saber, faz incursão, se infiltra e faz a coisa acontecer. Eu acho que é esse o comportamento, um bom comportamento de um marcial. Ele não está agindo de forma inconsequente, mas ele prefere a ação do que ficar esperando acontecer. Pode continuar, vai. Essa é uma das táticas, né? A segunda tática é a porrada. Apareceu, eu dou um soco. Veio pra cima, a primeira coisa que eu consegui passar a mão é uma arma. Cuidado onde vocês passam a mão. Eu sei que você pensou isso, Ferds, eu vi na sua cara. Que bom que você me conhece. Essa é a segunda tática do marcial. O sobrevivente. Eu vou lutar até o fim. E o fim só vai chegar quando eu derrubar essa criatura aqui. Nem que eu vá junto. Então, essas são as duas táticas que eu vejo no marcial. A tática, ser investigativo neste ponto tático, para montar um planejamento de ataque, e o próprio ataque. Improviso do ataque, né? Então, eu acho que o texto tenta passar isso de alguma forma, mas fica muito vazio, ele fica muito prolixo, então assim, e acaba não falando nada. Agora, eu acho que é muito importante a gente atentar pro último parágrafo. Esse último parágrafo eu acho ele importante mesmo. As estratégias do marcial não necessariamente são de eu vou entrar ali no quarto do vampiro, arrancar a tampa do caixão, sentar em cima dele para meter a estaca. Não. Não é sentar assim também não, Ferds. Desculpa, eu não tinha ouvido essa. Ele ainda tem, gente, mesmo que ele seja meio porra louca, ele ainda tem um senso de autopreservação. Afinal de contas, quantos monstros eu consigo desfazer se eu estiver morto? Não é mesmo? Quem vai proteger os meus se eu estiver morto? Então, O Ace quinta edição ainda não foi lançado, gente. Então, né, não dá pra voltar como aparição ainda. Então tenham isso em mente. A tática violenta, ofensiva de verdade, ela só se faz necessária se o planejamento tático teve um imprevisto. Tá? Então, não é porque eu matei um lobisomem que eu sei lutar contra vampiro, gente. E não é porque você matou um lobisomem que você consegue matar dois, tá? Também tem esse detalhe. Da mesma forma, não é porque você matou um vampiro que você mata dois também, não. Então, tem todas essas nuances que um caçador marcial saberia. Ele tá pronto pra guerra. Lembrem disso. É isso aí. Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, deixa eu pinar aqui para vocês verem. A gente agora vai passar para os perigos, se é que a gente já não falou bastante, mas bora comentar um pouquinho mais. Diz assim: talvez mais do que qualquer outro tipo de credo, a diferença entre os caçadores marciais e extremistas pode vir à tona. A diferença entre os caçadores cujo ímpeto
os empurra para o credo marcial e um extremista que suscita conclusões fraturadas sobre a natureza do sobrenatural é enorme. O caçador motivado sabe que os vampiros são reais e estão predando sobre os inocentes, enquanto que o indivíduo radicalizado pode acreditar que os corpos pálidos façam parte de uma trama dormente para impor o socialismo na zona central. Mano, não precisa de muito, tá cheio aí aqui no Brasil, nos Estados Unidos, então tá lotado. Além disso, os caçadores marciais são muito prováveis de se deparar com uma ameaça em dobro de situações que criam demandas sobre as vidas pessoais deles. Por um lado, como todos os caçadores, a natureza secreta da caçada pode fraturar relacionamentos pessoais e desestabilizar as circunstâncias das vidas deles. Além disso, as demandas por uma resposta de frente de linha podem criar nas vidas pessoais deles rivais na significância do sobrenatural neste sentido. Não está muito claro aqui esse parágrafo, mas acho que é aqui que está o real perigo do credo marcial. O credo marcial muitas das vezes vai estar engajado na ação, e não precisa ser aquela ação direta, ela pode ser também ação indireta, que provocar ações que geram consequências na presa. Mas só que isso faz com que ele se engaje, que ele meta a cara, que ele vá atrás. E para você fazer isso, significa que você vai seguir aquela lei fundamental da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Você vai ter que ir para algum lugar, e aquele lugar que você deveria estar, que é com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu marido, com seja quem for, vai ficar vazio, vai ficar ausente. E aí é uma das coisas que eu acho interessante em Caçadores, que isso é um mal que todos os personagens sofrem, mas pelo que eu entendi aqui nesse texto, é o Marcial que mais sofre, por esse contexto dele querer ser aquele finalizador da atitude. Ou seja, é ele quem vai mais estar ausente, principalmente dos pilares. Sim, Caçador tem pilares, e eles são importantes para muita coisa no jogo. Então, se um credo marcial não vai cuidar bem dos seus pilares, eventualmente ele vai sofrer pela sua ausência. Vai com os seus comentários. Eu acho que esse é dos textos de perigo mais sublimes que a gente tem. Porque o marcial, ele não enfrenta o encontro com o sobrenatural necessariamente como um perigo. Então a gente não tem o perigo do morrer porque você entrou no quarto errado, igual a gente tem com o Inquiridor. É um perigo muito mais palpável e muito mais real mesmo, assim. E ele tem uma nuance psicológica e sentimental que eu acho que é onde a gente tem uma abertura para histórias maravilhosas. Eu gosto dessa pontuação da diferença entre um caçador marcial e um extremista, porque o caçador marcial, a gente vê isso muito em filme de invasão alienígena ou coisa do gênero, que é quando é revelado para o grupo de militares a existência do alienígena, do sobrenatural. A gente tem que lidar com isso, né? E aí a gente sempre tem dentro desses grupos de militares alguns que acham que ainda é uma jogada de governo, uma jogada política, e a gente tem aquele militar que encara aquilo só como mais uma função de guerra. Então isso é verdade, eu pauto isso como verdade e eu enfrento isso como verdade. E é isso que o Marcial faz. Eu tenho a prova, sabe? Eu acho que o Marcial ele pode acabar caindo também nesse lugar de ser um ótimo gaslighting, sabe? Porque você vai ter que fazer esse gaslighting com sua família, exatamente desse negócio de a gente precisa se mudar de novo. Isso tá acontecendo. Ou até mesmo do tipo assim, vampiro existe, bicho. Olha isso aqui, sabe? Tipo, ele pode cair nesse lugar, assim.
Então, e o pior, de duas uma, ele pode acabar sendo internado pela própria família, né? Porque a família vai falar, porra, viajou demais aí, e a gente não tá conseguindo trazer ele de volta pra realidade. Ou você gerou uma célula familiar, o que também é um outro perigo. É, E essa coisa do mudar de lugar, sabe, para proteger os seus, é uma coisa que eu acho muito, muito interessante, assim. Porque a gente sabe que mudar não implica que o problema não vai te achar. Talvez só demore um pouco mais. Mas uma hora, quando você estiver lá com seus 80 anos, alguém bata na sua porta à noite. E é aquele vampiro de quem você fugiu. Isso é uma coisa que vampiro é, gente, é rancoroso porque eles têm eternidade. Então, Eles têm tempo. eles têm tempo. Vocês que não têm. Boa. Vai lá, Ferdes. Cara, eu só vou complementar porque o Vaiko já falou o que eu queria falar. Realmente, se o narrador quiser trabalhar mais essa parte familiar, porque é o credo marcial que vai dar a cara dentro do covil do vampiro, vai dar tapa na cara dele, vai falar, vai morrer, teu fim é hoje, e aí pode ser que tenha algum lacaio lá dentro que veja e fala assim, vou te matar depois. E aí pode ser um carniçal, pode ser um outro vampiro, pode ser que ele não tá matando exatamente quem era pra estar matando, mas alguém pode ver e aí é que ele corre o risco, né? Mas dá pra entrar numa perseguição muito boa aí pros narradores, com os pilares, né? Não só a família, mas os pilares que acompanham eles. Por exemplo, os pilares da Rosa não tem nada a ver com a família dela. São pessoas que ajudam ela, mas que são vendedores de rua. E que, assim, se você for parar para pensar, são as pessoas mais próximas que ela tem de uma família. Então, você pode ali trancar esses pilares assim, você quer pegar o credo marcial? Beleza, vai lá, pega o credo marcial. Mas saiba que os seus perigos não é morrer, mas sim seus pilares serem atacados. Boa. Muito bom. Agora, avançando no conteúdo, deixa eu aqui dar uma pinadazinha. Vamos agora adentrar na parte final, que são as lâminas, ímpetos e campos de dados. As lâminas sugeridas, como sempre o Vaikos gosta de reforçar, são só sugestões. E as sugestões que seriam, pelo livro, ideais para o credo marcial são arsenal, frota, artilharia e artefato. A única que ficou aparentemente fora da casinha é o artefato, mas não é difícil de estabelecer conexão. Os ímpetos comuns são vingança, orgulho e cobiça. Eu acho que colocaria algum outro ímpeto aí no sentido de não necessariamente de vingança, mas talvez por impaciência. Porque o credo marcial, algumas das vezes, ele não tem a espera necessária para se fazer o planejamento. Não estou dizendo, como o Vaiko já citou, dá para fazer dos vários tipos, mas pode haver a impaciência como um ímpeto. Eu colocaria como opção de ímpeto aqui. E para finalizar, os campos de dados de desespero são aplicados em conflitos físicos enquanto estiver na caçada, o que não precisa ser com a própria presa ou até o sobrenatural. Aqui entra uma questão mecânica que dificulta a pluralidade de possibilidades do credo marcial, porque você só vai se valer dos dados de desespero quando você estiver em conflito físico. Eu achei meio que limitador isso aqui. Ferdi, seus comentários. Eu já vou concordar com você, eu também achei um pouco limitador isso aí. Eu já acrescentaria mais alguma coisa aí, se, por exemplo, se os meus pilares estiverem em perigo também.
Eu acho que eu acrescentaria aí. Eu acho que bateria um desesperinho aí. Dos outros, acrescentaria no ímpeto que a gente já tinha falado mais cedo. Que o Vaikos cantou a bola, que é inveja. Acho que caberia aí, ou a invejinha. E das lâminas, eu acho que não tem nenhuma a acrescentar, não. Acho que essas estão top. Show. Aikos. Eu gosto de tudo. Por que que eu gosto de tudo? Se meu pilar tem perigo, eu vou correr pra entrar em combate físico com essa criatura. Uhum. Sim, Então os dados batem. Se qualquer. Ah, gente, o marcial, qualquer outra coisa que acontece, ele vai entrar em embate físico. sim. Então esses dados cabem ali bem pra ele. Eu não vejo um outro lugar que cabe pro marcial. Ai, minha tática deu errado. Ai, foda-se, planejou mal. Me permite Ninguém só mandou fazer não uma ter intervenção inquiridor, rápida? sabe? Me permite fazer só uma intervenção rápida? Quando eu falo do Aham. conflito, ele não precisa essencialmente ser físico, ele pode ser social também. Mas o marcial não é um credo social. Não, não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Citando ainda o Axel Foley. O Axel Foley, que é o Tira da Pesada. Ele fica extremamente frustrado, até porque ele é um policial, ele sabe como é que o sistema funciona. E ele fica frustrado com os obstáculos que a delegacia local coloca para ele. Que ele não é dessa delegacia policial, ele é de Nova York, se não me engano, ou de Boston, um dos dois. E ele foi para Los Angeles resolver uma cagada de familiar. E ele entra em conflito direto com essas questões burocráticas. E são conflitos ou mentais ou sociais, não são físicos. E ele precisa enfrentar isso se ele quiser avançar. E aí o que eu melhoraria era não só ficar físico. Eu caracterizaria em qualquer conflito que fosse se tornar um obstáculo para o objetivo dele. Eu não. Porque eu concordo com o que você falou e eu acho que a gente abre uma gama pra gente muito mais interessante de explorar até os outros tipos de conflito. Mas os conflitos que geram obstáculos que não são físicos, eles não adicionam no dado de desespero, eles não adicionam no nível de medo e nem no nível de perigo. Então, por que que você vai usar um dado de desespero para convencer o prefeito de que ele tem que fechar os esgotos por 3 dias? Porque não é o trabalho do marcial fazer isso. Quem vai fazer isso é o empreendedor, ou o fiel, até mesmo o inquiridor. Mas não é o marcial. O marcial ele faz a tática. Então, é mais uma questão da gente separar as funções mesmo. É claro que no mundo real a coisa é um pouco mais. A linha é um pouco mais tênue nesse lugar. Mas no jogo de caçador a gente tem a célula com amplos credos para isso. Você é o moço que resolve lá com os bambambam. Você vai lá conversar com eles. Eu tô aqui só fazendo planejamento. Esse é o seu papel no meu planejamento. Então. E todo embate, como todo embate do marcial, ele é para ser ofensivo, ele é o que tem os embates com mais possibilidade de embate físico. E aí eu penso, voltando no que a gente viu das táticas do marcial, geralmente a tática dele não é para cair e bater de frente com o sobrenatural. Talvez seja plantar bomba, ou o que for. Mas ele não é do vou lá bater no ombro do lobisomem e falar, qual é? Cai pra dentro, sabe? Mas enquanto você tá lá fazendo a sua missão tática ali, o sobrenatural pode chegar na casinha dele, né? E aí o embate físico acontece. Então, eu acho que pro marcial o embate físico mesmo, ele é sempre um revés dentro do planejamento tático. Ele não é o objetivo do planejamento tático. Então, por isso que o dado de desespero para mim no embate físico vale a pena. E o embate físico não precisa ser com o sobrenatural em si. Pode chegar o segurança do prédio, pode chegar a polícia. Isso são embates físicos. E aí o dado de desespero entra. Ele parece muito raso, mas você invadiu um prédio e a polícia chegou. A polícia não conversa com o invasor batendo no ombro, trocando telefone
e dando beijinho, beijinho, tchau, tchau. Né? A polícia, ela vai botar as armas pra frente e falar: sai com as mãos pro alto ou a gente vai atirar. Isso já é um embate físico. Porque tiro é dano físico. Ainda é. Ainda é. Então é por isso que eu não discordo de nenhuma das suas pontuações, Raga. Mas dentro do jogo, se o Marcial tem a possibilidade de usar dado de desespero até pra negociar, eu não preciso de nenhum outro credo. Sabe que tu tá me incentivando com a tua fala? No último credo, quando a gente finalizar os comentários do credo, eu quero trazer um quadro comparando todos os gatilhos de dados de desespero de cada credo num único quadro, para a gente observar, vislumbrar todos eles como se fosse um quebra-cabeça utilitário de célula. Vou fazer isso pra gente na próxima. Acho legal. Né? Gosto. Eu gosto dos ímpetos também, os ímpetos óbvios de um marcial vão ser vingança, orgulho e cobiça. Né? Vingança, eu acho que a gente nem precisa destrinchar. Orgulho, também não. Né? O sobrenatural tirou você do seu cargo, porque você virou uma pedra no sapato. Orgulho. Vou destruir esse babaca porque ele acabou com a minha vida. Né? A gente sabe que o que Ventru mais faz é: nossa, vamos transferir ele para uma delegacia qualquer ali, que ninguém tá nem ligando, e bota ele um cargo abaixo, porque ele tá iniciando nessa delegacia. Se ele quiser subir, ele vai ter que trabalhar de volta em rondas. E é isso. Vamos ver se ele aprende com quem ele tá mexendo. Aí o caçador fala: vamos ver se você vai aprender com quem você tá mexendo. Né? E cobiça, eu acho que é um exemplo que eu tava dando, né? É o impressionar para ter aquilo. Né? Deixa eu até olhar aqui quais são os outros ímpetos, né? Os drives, as outras motivações, porque eu não tenho nada para falar sobre as lâminas, sobre as edges, porque eu acho que todas cabem. A gente vale lembrar que se o marcial é bem o rolê que eu tava falando de filme de alienígena, filme de terror, que a força policial bota as mãos no artefato que sela aquele bicho, sabe? Aquele fantasma dentro de um pote, que sela aquele vampiro dentro da casa dele, que expulsa esse sobrenatural para outro lugar. É um artefato super caro. É claro que a história vira um pouco meio Indiana Jones, né? Mas assim. Aqui É. Ah, eu gosto. Mas fica nesse lugar. Curiosidade. O marcial dificilmente entra na curiosidade. Eu acho que cabe. Fica aí a dica para quem quiser jogar. Tentem planejar um marcial curioso. O seu marcial pode ser. Acabei de ter uma ideia, por exemplo. Pode ser um marcial que o chefe dele trabalhava em força-tarefa de sobrenatural e ele fica curioso ouvindo as histórias. E aí ele resolve se juntar a uma célula para ver se é verdade. Para ver se aquilo existe mesmo. Inveja, não preciso nem falar, a gente também já usei de exemplo, né? O cobiça é o sobre roubar do monstro, então aquele vampiro tem milhões, os milhões são meus, porque ele é um monstro, ele não merece ter aquilo. E promessa, eu acho que esse foi o que ficou faltando de todos pros ímpetos. Eu acho que promessa é um ímpeto que cabe muito como uma luva pro marcial. Talvez mais até do que cobiça. Porque a minha palavra é uma palavra de honra. Né? Então, é isso. Então, assim, no fim, é isso. Ele é um ímpeto que eu escolheria pra jogar? Não. Mas ele é um ímpeto. Um ímpeto não, ele é um creed, né? Um credo que eu escolheria pra jogar? Não. Porque eu não me vejo sendo tático dessa forma. Mas ele é talvez o mais plural de todos os outros credos. Entre todos os outros credos. Porque ele é o que mais funciona com qualquer ímpeto. Ele é o que mais funciona. Ele é um dos poucos que tem mais de 3 lâminas sugeridas.
Sim. em que todas realmente fazem sentido. E a forma tática dele é a mais próxima de como alguém que tem o que perder agiria. É importante pontuar isso. É alguém que tem o que perder. O medo não é da ameaça, é do que eu perco, se a ameaça cumpre. É um medo, são muito diferentes. Eu sei que eu falei isso de um outro, acho que foi do religioso. E o religioso, ele é o credo, eu acho que o religioso é o credo mais plausível pra gente cair nele. Uhum. Né? Afinal de contas, a gente tropeça e fala, meu Deus. Então, assim, né? A gente quer alguma coisa, mesmo sendo ateu, a gente fala, ai, graças a Deus, né? Não machucou, graças a Deus, que bom. Tá muito preso na gente, já tá muito impresso Cultural. na gente. Então é muito fácil a gente cair num religioso. Mas, se você é alguém que tem o que perder, o seu medo é perder o que você tem a perder, o marcial cabe muito bem. Você se torna uma pessoa mais tática. Né? Tipo aquele filme do I'm Gonna Find You and I Will Kill You. Uhum. Sabe? O medo não era dos sequestradores ou dos bandidos. É perder a filha. Aquilo é um marcial. Não lembro o nome do filme, galera, mas a frase é tão icônica que se vocês quiserem é só jogar no Google que vocês acham o filme. Mas é isso que eu tenho pra falar dessas pontuações finais, porque para mim ela é bem coesa mesmo. Só reiterando, eu acho que eu gosto muito desses dados de desespero, porque ele é o que quebra o planejamento do marcial. E a gente tem, é por isso que eu falei pra gente ter atenção naquele último parágrafo, Raga, porque ele fala, o marcial não tem a intenção de bater de frente, mas isso pode chegar a acontecer. Uhum. Perfeito. Então tá aí todas as nossas contribuições, comentários sobre o credo marcial. E acabei de ter um gatilho de referência de frases, de efeito, de filmes que o Vaikus acabou de nos presentear. Eu lembrei de uma frase que não tem nada a ver com o credo marcial, mas que, nossa senhora, quando eu comecei a escutar no filme, meio que grudou como um chiclete que eu ficava me repetindo sozinho. Não sei se vocês já viram aquele filme Tempestade do Século, em que um diabo chega numa vila, numa ilha e fica falando Give me what I want and I'll go away. Cara, passa o filme inteiro o pessoal se perguntando o que diabo esse cara quer. Recomendo, é um filme muito bom. Muito, muito bom. Tempestade do Na Século. minha cabeça só tá rodando uma música desde o começo. Qual é a música? Diz aí. Qual? Então vai ficar na cabeça de vocês, é do Kung Fu Panda. Que eu saí cantando da última vez. Everybody's Kung Fu Fighting. Tá rodando aqui, ó. Já. Nossa, veio o Shrek na minha cabeça. Eu não aguento mais essa música. Você falou música, eu tô assim. Qual é a música do Kung Fu Panda? Aí veio, and then I saw your face. Eu tô assim, não, isso é Shrek. Oh, com esse finalzinho de referências auditivas, visuais, a gente vai encerrando mais um boteco de... diga. Só uma única referência que a gente não passou, que a gente comentou muito, que era uma referência muito clara do credo marcial. Buffy. Buffy. A própria Buffy. Não a série Buffy, a Caça-Vampiros, mas a própria personagem Buffy, ela é uma marcial. E ela é a marcial que peita. O planejamento tático da Buffy é bater de frente, mas bem, ela não é uma caçadora qualquer, ela é a caçadora, né? Então, ela pode bater de frente. Verdade, verdade. Bom, agora indo para a parte final, vamos a pessoas presentes aqui dizerem quem são, darem o seu até logo e fazerem seu jabá. Ferd, está contigo. Bora falar da sexta com a Ferd, sextando com ela? Calma, homem. Vem de sexta. Ah, tá. Mas não é vem de sexta, é vender a sexta. Mas o trocadilho tá aí, cai quem quer. Mas vou deixar mais um exemplo que a gente comentou semana... Não lembro que semana foi que a gente fez o último, mas a gente falou sobre os caçadores, os Belmont, da Castlevania. Verdade. Também entra nessa vibe aí de caçador, né?
Aí, Raga, você escolhe mais um caçador aí pra você falar. Marcial. Marcial. Olha, eu citei Vou o deixar Axel Foley. Eu citei o É Axel Foley, verdade, que pra você mim já... foi uma referência e tanto. Não sei se vale. Vale? Ah, não sei, Vale. acho que vale, tá valendo. Ou que Então só tanto... faltava a minha mesmo. Não, Vou porque deixar os foi Belmont. só escutar o Vikings falar que engatilhou minha memória. Axel Aí, Foley. ó. Vou deixar um beijo aqui pra minha amiga May, que tá aí no chat também, só que ela não consegue comentar porque tem que fazer a inscrição da Twitch. Mas deixa aí, ela tá falando comigo no WhatsApp aqui. Adorou a gente, diz que vai assistir sempre. Show. Obrigado, May. Beijo, minha linda. E entrem lá no Instagram. Pra quem não me conhece, eu sou a Ferds, estou lá no Inspira RPG. Estamos de férias já há uns 6 meses, mas os vídeos estão lá. Se vocês quiserem ir lá, vai assistir lá e tá tudo bem. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Daqui a pouco a gente dá tchau pra Lilica. É isso aí. Vikings! Vocês podem me achar E BH? em BH. Vocês podem me achar no meu Instagram, @pvaicos. Venham fazer leituras de tarô comigo, ou aulas de línguas também. Ambos estão abertos. E é isso. Eu gostei muito de comentar esse credo. Acho que foi o que eu mais gostei de comentar, pelo quão amplo ele é. Ele é o único que eu não. É o que eu menos jogaria? Sim, mas é o que eu mais gostei de comentar. Uhum. Mesmo ele tendo aquele texto meio merda na hora de falar das táticas. É, verdade. E obrigado, Raga, pelo convite e Ferretz pela companhia. Sempre maravilhosos. Ah, É isso aí. Bom, hoje galera, temos a finalização até com o gatinho. Sim, Sasha. lindo. Sasha Vaikos está aqui com a gente. Bom, galera, como prometido, no último credo da semana que vem, eu vou trazer no final um quadro comparativo de todos os gatilhos dos dados de. Eita, esqueci o nome. Dado de desespero. Para a gente ter uma visão ampla do que cada credo tem de função dentro de uma célula. Aguarde e confie. Fed, qual é o credo da próxima? Não lembro. Mana do céu. Tu tá aí. Eu sei que é o meu. É o teu! Eu também não lembro de cabeça, porque tu lembra aí, Ivakos, qual é? Não, mas eu acho ele aqui rapidinho. Acho que Eu sei que é o meu, gente, é o da Rosa. É o Underground. Underground. Isso. Pronto. Então, esse vai ser o último, que eu acho que também ele é bem amplo, por mais que coloque o personagem numa camada específica, mas acho que ele também é bem amplo. Mas enfim, isso é daqui a 3 semanas, porque semana que vem tem mais um boteco sobre Lobisomem Apocalipse. Enquanto isso, peço para que a Ferdes e o Vaikos, junto comigo, digam tchau,